e última parte, falar um pouquinho das dificuldades da democracia no Brasil, em geral, não o que está acontecendo hoje. Espero que o que eu diga aqui, em geral, ajude a entender um pouco do que está acontecendo hoje. A essas dificuldades postas pelo capitalismo neoliberal, nós precisamos agora acrescentar as dificuldades específicas que a sociedade brasileira coloca para a instituição de uma sociedade democrática. Nós focalizaremos aqui dois aspectos dessa dificuldade: o mito da não violência brasileira e o autoritarismo social. Eu começo pelo mito da nossa não violência. A palavra violência vem do latim vis, força. E ela significa, tudo que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser. A violência é desnaturar. 2, todo ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém. A violência é coagir, constranger, torturar, brutalizar. 3, todo ato de violação da natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade. A violência é o ato de violar, de profanar. 4, todo ato de transgressão contra aquelas coisas e ações que alguém ou uma sociedade define como justas e como um direito. A violência é expoliar ou a injustiça deliberada. 5, como consequência, a violência é um ato de brutalidade, sevício e abuso físico ou psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão e pela intimidação, pelo medo e pelo terror. A violência é a presença da ferocidade nas relações com o outro enquanto outro, ou seja, simplesmente porque ele é outro. A violência é o oposto da coragem e da valentia, porque ela é o exercício da crueldade. Se é isto a violência, é evidente que ela se opõe à ética. Porque ela trata seres racionais e sensíveis, dotados de linguagem e de liberdade, como se fossem coisas. Isto é, irracionais, insensíveis, mudos, inertes, passivos. Na medida em que a ética é inseparável da figura do sujeito racional, voluntário, livre, responsável, tratá-lo como se fosse desprovido de razão, vontade, liberdade e responsabilidade é tratá-lo não como um humano, e sim como uma coisa, fazendo-lhe violência nos 5 sentidos que nós demos a essa palavra. Da mesma maneira, é evidente que a violência se opõe à política democrática. Uma vez que essa se define pela figura do sujeito político, como sujeito de direitos, que age pela criação e conservação de direitos contra a dominação dos privilégios e impede o exercício do poder pela força, pela opressão, pela intimidação, pelo medo e pelo terror. Portanto, a violência é aquilo que impede a ética e a política democrática. Ora, há no Brasil um mito poderoso. A gente encontra, isso que eu vou dizer aqui, a gente encontra em cada esquina, em cada bairro, em cada cidade, em cada praia, em cada bar, em cada supermercado,
em cada vendinha da esquina. O tempo inteiro. Qualquer brasileiro o tempo inteiro dirá isto para você. Há no Brasil um mito poderoso, o da não violência brasileira. Isto é, a imagem de um povo generoso, alegre, sensual, solidário, que desconhece o racismo, o sexismo, o machismo, que respeita as diferenças étnicas, religiosas e políticas, não discrimina as pessoas por suas escolhas sexuais, etc. Por que eu emprego a palavra mito? E não, por exemplo, a palavra ideologia, para me referir à maneira como a não violência é imaginada no Brasil? Eu emprego a palavra mito dando-lhe os seguintes sentidos. Primeiro, como indica a palavra grega mitos, o mito é uma narrativa sobre a origem de um povo, de uma sociedade. Né? E essa narrativa é reiterada em inúmeras narrativas derivadas que repetem a matriz da primeira narrativa, a qual, entretanto, já é uma variante de uma narrativa anterior, cuja origem se perdeu. Em suma, o mito é a narrativa da origem, sem que exista uma narrativa originária. 2. O mito opera com antinomias, tensões e contradições que não podem ser resolvidas sem uma profunda transformação da sociedade no seu todo. E por isso, elas são transferidas para uma solução imaginária, que torna suportável e justificável a realidade. Ou seja, o mito nega e justifica a realidade que é negada por ele. A realidade está aí na tua cara e você tem um monte de dispositivos que permitem a você imaginariamente negar essa realidade que está diante de você. Isso é um mito. Terceiro, o mito se cristaliza em crenças que são interiorizadas num grau tal que não são percebidas como crenças e sentidas não só como uma explicação da realidade, mas como sendo a própria realidade. Em suma, o mito substitui a realidade pela crença na realidade narrada por ele e torna invisível a realidade existente. 4. O mito resulta de ações sociais e produz como resultado outras ações sociais que o confirmam. Isto é, um mito produz valores, ideias, comportamentos, práticas que o reafirmam ininterruptamente. Ele não é, portanto, um simples conjunto de ideias. Um mito é uma forma de ação. E, por último, o mito tem uma função apaziguadora e repetidora. Ele assegura para a sociedade a sua autoconservação sob as transformações históricas. Isso significa que um mito é um suporte de ideologias. Ele as fabrica para que possa, simultaneamente, enfrentar as mudanças históricas e negá-las. Pois cada forma ideológica produzida está encarregada de manter a matriz mítica inicial. Em suma, a ideologia é apenas a expressão temporal de um mito fundador que a sociedade narra para si mesma sem cessar. Eu estou tomando, portanto, a palavra mito no sentido antropológico de solução imaginária para tensões, conflitos e contradições que não encontram caminhos para serem resolvidos no plano simbólico e no plano real. E estou tomando no sentido psicanalítico da repetição.
a repetição do fantasma, né? A produção fantasmática e a sua repetição ininterrupta. Neurose da mais pura qualidade, né? Falo em mito fundador porque, à maneira de toda fundação, o mito propõe um vínculo entre o passado como origem, isto é, um passado que não cessa de existir, que não permite o trabalho da própria história, um passado que se conserva como perenamente presente. Nesse sentido, o mito fundador, na sua acepção psicanalítica, é o impulso à repetição como impossibilidade de simbolização e, sobretudo, como um bloqueio à passagem ao real. Um mito fundador é aquele que não cessa de encontrar novos meios de exprimir-se, novas linguagens, novos valores e ideias, de tal modo que quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo. No nosso caso, o mito fundador é exatamente o mito da não-violência, que é essencial à sociedade brasileira, e cuja elaboração remonta ao período da descoberta e conquista da América e do Brasil. Em suma, o grande mito que sustenta a imaginação social brasileira é o da não-violência. A nossa autoimagem de um povo que foi escolhido por Deus, né? Vivemos por natureza, escolhidos por Deus, por natureza. E qualquer um diz para você, qualquer um, olha, não sei onde tem terremoto, não sei onde tem vulcão, não sei onde tem tsunami, não sei onde tem nevasca, não sei onde... Aqui não. Aqui é uma primavera perene, porque nós somos um dom de Deus. O Brasil é um dom de Deus aos brasileiros. Então, começa aqui. A natureza brasileira já não é violenta. Não tem violência já no nível da natureza. Então, é óbvio que nós estamos destinados a não sermos psicologicamente e socialmente violentos. A nossa natureza não o tem. Esse é o primeiro elemento do mito fundador, que começa na hora que o Cristóvão Colombo escreve a primeira carta para a rainha e na hora que o Pedro Vaz de Caminha escreve a primeira carta para o rei. Né? Essa terra que é uma primavera permanente, de um clima sempre temperado, em que se plantando tudo dá. Essa é a carta do Pero Vaz. Né? Então, natureza benfazeja, protetora, que nos faz pessoas não violentas. Nós não temos motivo para sermos violentos, porque nós não temos que combater as forças da natureza. Né? Isso nos dá a autoimagem de um povo ordeiro e pacífico. A bandeira nacional diz ordem e progresso. Somos nós. Então, um povo ordeiro e pacífico, alegre, cordial, acolhedor, mestiço, incapaz de discriminação ética, religiosa, social ou sexual, acolhedor para os estrangeiros e os migrantes, generoso com os carentes, orgulhoso das diferenças regionais e, evidentemente, destinado a um grande futuro. Qualquer um, em qualquer lugar, diz isso para você o tempo inteiro. Eu não sei se quando vocês foram para a escola, vocês ainda aprendiam isso. Eu, na escola que eu fui, era isso que eu aprendia. Eu recitava no dia 7 de setembro e no dia 15 de novembro, eu recitava Olavo Bilac. Eu aprendi a recitar Olavo Bilac.
Estou vendo que muitos nem sabem quem é Olavo Bilac, né? Então, Olavo Bilac, o poema que eu recitava no dia 7 de setembro, no dia 15 de novembro, todo ano, no grupo escolar, era o seguinte, começava assim. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, jamais verás um país como este. Olha que mar, que céu, que floresta. A natureza que perpetuamente em festa é um seio de mãe a transbordar carinhos. Eu recitava isso todo 7 de setembro, todo 15 de novembro. Então eu fui formada no mito fundador. Eu não sei que forma ele tem na escola para vocês. Como é que ele aparece? Eu acho que ele aparece com a ideia da sensualidade, da cabrocha, da ginga no futebol, né? Nós temos, e é uma coisa maravilhosa, porque nós somos sensuais, temos uma ginga, isso, só que nós pertencemos a uma civilização que considera que o corpo é mortal e inferior à alma, que é espiritual e imortal. E a alma não é sensual, é o corpo que é. Então nós temos uma desgraceira de um corpo que é puro pecado. Ou seja, é uma tristeza, né, gente? Nós estamos mergulhados desde o primeiro dia que a gente nasce nessas contradições, naquilo que o Flaubert, quando Flaubert pela primeira vez analisou a sociedade burguesa, ele escreveu um dicionário chamado Dicionário das Ideias Feitas, em que tudo quanto era mediocridade, estupidez, ignorância, tontice, ele registrou na forma de um dicionário. Eu tenho vontade de escrever um assim, a partir do nosso mito fundador. O que nós temos de ideia feita, e que é só bobagem, é isso. Então, essa autoimagem que nós temos é a nossa pureza não violenta. Agora vem o problema. Vamos ver qual é o problema.